Imagine por um instante, quantas vezes você já se sentiu manipulado ou, ao contrário, já percebeu que o seu comportamento podia exercer uma influência além do que as palavras poderiam explicar? É nesse cenário que a figura de Nicolau Maquiavel ressurge, não como um vilão de contos obscuros, mas como um mestre que, com suas observações afiadas sobre o jogo do poder, pode nos ajudar a compreender os bastidores das relações humanas. Ao embarcar nessa jornada, prepare-se para questionar velhas premissas, para olhar com outros olhos as dinâmicas que acontecem no ambiente profissional, nas relações pessoais e até nas decisões cotidianas. Em nossa sociedade, ser visto, ser ouvido e, principalmente, ser capaz de influenciar decisões costuma ser sinônimo de sucesso e respeito. Entretanto, será que essa visibilidade sempre vem acompanhada de benefícios? Será que, por vezes, revelar demais nossas intenções pode nos tornar vulneráveis? Maquiavel, o autor polêmico de O Príncipe, nos ensina que há momentos em que a verdadeira sabedoria está em manter certas intenções em silêncio, em adotar a invisibilidade como uma arma do poder. Essa lição, que pode parecer contrária àquilo que sempre nos foi pregado, abre espaço para uma nova perspectiva, a de que o saber controlar a própria imagem pode ser o diferencial na arte de viver. Pense bem, quantas vezes você já se pegou explicando suas escolhas ou justificando ações sem, de fato, conquistar o respeito e a influência desejados? O autor italiano propõe que, muitas vezes, o brilho da manipulação está justamente em fazer menos, em agir com precisão e em evitar a ostentação desnecessária. Neste primeiro momento, quero convidar você a refletir. Você já se sentiu preso entre a necessidade de ser notado e o desejo de manter sua integridade? Deixe nos comentários qual foi a sua maior dificuldade ao lidar com essa tensão. Essa troca de experiências é fundamental para que possamos crescer juntos. Ao longo dos próximos minutos, vamos decifrar as ideias centrais de Maquiavel e traduzi-las para o nosso cotidiano. Você descobrirá como o pulo do gato pode ser entendido não como um truque de manipulação desumana, mas como a arte de equilibrar a influência pessoal com a autenticidade. Este conceito, que inicialmente pode soar contraditório, revela um caminho para a autotransformação e para a conquista de espaços de poder que respeitam a ética e fortalecem o lado espiritual da nossa existência. Sabemos que a vida moderna traz desafios multifacetados e, muitas vezes, a correria do dia a dia faz com que não perceba as sutilezas das relações de poder. No entanto, ao termos clareza sobre como essas dinâmicas agem, podemos nos posicionar melhor, seja no ambiente corporativo, familiar ou social, e alcançar uma postura mais consciente e equilibrada. Não se trata de adotar uma postura manipuladora a qualquer custo, mas de reconhecer que a habilidade de conduzir o seu próprio destino passa, sim, pelo entendimento das entrelinhas do poder. Cada detalhe que hoje exploramos serve de convite para que você se torne um agente ativo na transformação do seu próprio universo. Aqui, a autotransformação é mais do que um conceito abstrato, é uma prática diária que, quando bem direcionada, pode transformar até os aspectos mais ocultos das relações de poder. Conforme avançamos nesta jornada, quero que você se lembre de que a verdadeira força está no conhecimento. Conhecer as regras do jogo, identificar as peças em movimento e, principalmente, saber quando agir e quando se recuar. Essas são as lições que Maquiavel nos deixou e que, aplicadas de forma consciente, podem revolucionar a forma como lidamos com os desafios diários. Quais momentos despertaram em você aquela vontade de buscar uma nova forma de viver o poder? Os fundamentos do poder. Ao refletir sobre o seu legado, percebemos que o que Maquiavel expõe é muito mais profundo do que as caricaturas que se fizeram dele ao longo dos séculos. Suas lições não estão restritas a estratégias interestaduais de conquista, mas se estendem aos pequenos gestos e decisões que, somados, criam a realidade em que vivemos. Nesse sentido, o poder pode ser visto não somente como algo externo que precisamos conquistar, mas também como uma força interna, a capacidade de influenciar a própria vida, de direcionar pensamentos e emoções, e de transformar obstáculos em oportunidades. Imagine, por exemplo, um profissional que mantém sua conduta discreta, mas mira sempre na excelência de suas ações. Essa postura, muitas vezes negligenciada por uma sociedade que valoriza a ostentação, pode revelar uma força silenciosa que não precisa de palavras para se fazer notar. A lição maquiaveliana,
quando bem compreendida, nos ensina que o segredo não está em buscar a aprovação alheia a todo custo, mas em cultivar uma integridade que, por si só, gera respeito e confiança. Essa dualidade nos desafia a reconhecer que o nosso destino, por mais que desejemos controlá-lo, também é influenciado por fatores fora do nosso alcance. Assim, a verdadeira sabedoria consiste em aprender a navegar nesse mar de incertezas, utilizando tanto o nosso potencial interno quanto as oportunidades que surgem. Pense, quantas vezes você já presenciou ou mesmo participou de uma situação em que a capacidade de se adaptar e a inteligência emocional fizeram toda a diferença? A estratégia maquiaveliana nos ensina que a manipulação, quando entendida como a aptidão de influenciar sem ostentar, pode ser empregada para proteger nossos interesses e, simultaneamente, promover mudanças positivas. E não estou falando de manipulação no sentido negativo da palavra, mas sim de utilizar o conhecimento sobre o comportamento humano para criar ambientes mais harmoniosos e produtivos. Convido você, agora, a refletir sobre uma situação em que você percebeu que a sutileza na comunicação transformou um conflito em uma oportunidade de parceria. Comente aqui embaixo, compartilhe uma experiência que, de alguma forma, ilustrou para você o poder das atitudes deliberadas. Dentro dessa perspectiva, podemos ver que o verdadeiro pulo do gato está em saber equilibrar a necessidade de se destacar com a importância de agir de forma estratégica e ponderada. Enquanto muitos se perdem na busca por aprovações imediatas, os grandes líderes, e, como veremos, as pessoas verdadeiramente influentes, sabem que a reserva e o silêncio também são linguagens poderosas. É fundamental compreendermos que o poder não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para atingirmos objetivos maiores, seja a realização profissional, o equilíbrio emocional ou uma vida pautada por valores éticos e espirituais. Ao estudar Maquiavel, percebemos que, por trás de estratégias frias e calculistas, existe uma filosofia que valoriza o autoconhecimento e a autossuficiência, aspectos indispensáveis para quem deseja transformar a própria realidade. O cotidiano moderno, entre a influência e a inibição. Hoje, mais do que nunca, vivemos em um ambiente em que as relações interpessoais, profissionais e digitais são arenas onde o poder e a influência se manifestam em múltiplas dimensões. O ambiente corporativo, por exemplo, é um campo fértil para a aplicação dos princípios maquiavelianos. Imagine um líder que, ao invés de impor suas ideias com autoritarismo, utiliza sua habilidade de observação e adaptação para conduzir sua equipe rumo a metas ousadas. Esse líder entende que, muitas vezes, o melhor movimento é aquele que se oculta por trás de uma postura de serenidade e segurança. Ele é capaz de agir com precisão e colher os frutos de uma estratégia bem executada. No cotidiano, a influência se revela em situações simples, na forma como se comunica, na postura adotada frente aos desafios e até mesmo na maneira de lidar com críticas e elogios. Maquiavel nos mostra que a aparência muitas vezes pode ser tão determinante quanto as ações propriamente ditas. Assim, ao aprender a utilizar o pulo do gato, podemos transformar situações adversas em oportunidades para reafirmar nosso valor e nosso espaço no mundo. O pensamento maquiaveliano ensina que a melhor estratégia pode ser ouvir atentamente, absorver o que há de útil na crítica e, silenciosamente, reorganizar sua abordagem. Ao invés de reagir de forma impulsiva, a pessoa que domina essa técnica se torna capaz de virar o jogo a seu favor. Esta é a arte de governar o cotidiano através de pequenos, porém decisivos, gestos. Além do ambiente profissional, as redes sociais representam um novo tabuleiro onde o jogo do poder se desenrola diariamente. Influenciadores, líderes de opinião e até mesmo amigos próximos estão constantemente moldando percepções e atitudes. O cuidado com a imagem e a estratégia na comunicação tornam-se, assim, ferramentas imprescindíveis para quem deseja ter um impacto real na vida das pessoas. E aqui vai mais uma pergunta para você refletir. Já parou para observar como, nas redes sociais, determinadas postagens despertam reações intensas e, por vezes, polarizadas? Comente abaixo como você percebe esse movimento de influência e manipulação. O pulo do gato, nesse contexto, está em saber quando se posicionar e quando deixar que os fatos falem por si. Em vez de buscar constantemente a aprovação dos outros, a sabedoria está em construir uma postura resiliente, que alia autocontrole e senso crítico. É a capacidade de transformar cada situação em uma oportunidade de crescimento pessoal e, consequentemente, de promoção de uma influência positiva.
Nem tudo se resume a estratégias de esconde-esconde com as intenções, há, sobretudo, uma profunda conexão com a espiritualidade e com os valores que orientam as nossas escolhas diárias. A influência, quando bem direcionada, pode ser a porta de entrada para um processo de autotransformação, onde a busca pelo poder interior se torna um alicerce para relações mais saudáveis e significativas. Cada decisão tomada, cada gesto de silêncio ou de ação, carrega um peso que ultrapassa o imediatismo e se transforma em legado. Entender isso é reconhecer que o poder não está restrito àqueles que gritam mais alto ou que impõem suas vontades sem rodeios, ele reside na tranquila certeza de quem conhece o próprio valor e sabe quando e como agir. Estratégias de defesa e ofensiva, lidando com a manipulação no dia a dia. Vivemos em tempos em que a manipulação, mesmo que muitas vezes imperceptível, pode dominar decisões e atitudes. Seja no ambiente profissional, seja na própria convivência familiar, é fundamental aprender a identificar quando estamos sendo conduzidos por forças externas que visam nossos próprios interesses. A primeira estratégia para lidar com a manipulação é o autoconhecimento. Quanto mais você se compreende, mais preparado estará para identificar sinais sutis de que algo não está conforme deveria ser. Essa consciência é o seu maior aliado na defesa contra influências negativas. Ao reconhecer suas fragilidades e pontos fortes, você pode fortalecer sua posição e definir estratégias para não se deixar levar por artifícios manipulativos. Mas não pense que essa defesa é apenas reativa. Assim como Maquiavel ensina a arte da proteção do poder, ele também nos dá pistas sobre quando e como agir de forma proativa. Transformar um ambiente tóxico em um espaço de crescimento passa pelo reconhecimento dos próprios limites e pela coragem de redefinir as regras do jogo. Nesse ponto, é importante destacar a relevância da inteligência emocional. Aprender a lidar com as próprias emoções, assim como com as reações dos outros, torna-se um escudo poderoso contra a manipulação. A prática do mindfulness, a meditação e outras técnicas de autoconhecimento são ferramentas que ajudam a criar um ambiente interno resiliente. A defesa contra a manipulação sempre começa com a clareza de propósito. Quando você tem em mente os seus valores e objetivos, fica muito mais difícil permitir que outros determinem o rumo da sua vida. Essa postura não é de arrogância, mas de um autoconhecimento sólido, que se traduz em atitudes consistentes e éticas. Além disso, existe uma dimensão ofensiva que pode ser explorada, não no sentido de atacar os outros, mas de se posicionar de forma assertiva, transformando fraquezas em oportunidades. Essa dualidade, tão presente nas lições de Maquiavel, nos mostra que o poder pode e deve ser usado para criar ambientes mais saudáveis e produtivos. A manipulação, se bem compreendida, deixa de ser um elemento negativo e passa a ser uma força a ser domada e direcionada para o bem próprio e de quem está ao seu redor. Essa habilidade, quase como um pulo do gato, é o diferencial entre alguém que se deixa levar pelas circunstâncias e alguém que decide, de forma consciente, conduzir o próprio destino. Ao internalizar esses conceitos, você se torna não apenas um observador passivo, mas um agente ativo na reformulação dos espaços que habita, seja na família, na empresa ou nas redes sociais. Cada ato consciente, cada decisão tomada com base no autoconhecimento, fortalece a sua capacidade de influenciar e ser influenciado de maneira positiva. Como você se posiciona quando sente que está sendo manipulado? Que estratégias já utilizou para transformar situações adversas em oportunidades de crescimento? Reflexões espirituais, ética, poder e autotransformação. A espiritualidade, entendida aqui de forma ampla, é o chamado para que olhemos para além do material e do imediato. É a força que nos impulsiona a buscar sentido mesmo nas situações mais adversas, a encontrar valor em cada experiência e a reconhecer que o verdadeiro poder está enraizado na integridade e na capacidade de evoluir. Considere, por exemplo, o desafio de lidar com críticas e julgamentos. Muitas vezes, somos levados a acreditar que o poder reside em revidar ou impor a nossa opinião. Contudo, aquele que domina a arte de se manter centrado, que sabe transformar a dor e o conflito em lições de vida, revela uma força muito maior, a força de transformar o ordinário em extraordinário. Essa transformação exige, acima de tudo, um profundo trabalho de autoconhecimento. Investir tempo em meditação, em leitura e em práticas que alimentem a alma é um dos caminhos mais seguros para que possamos, de forma consciente, exercer o poder.
Não se trata de negar as dificuldades do mundo, mas sim de aprender a enfrentá-las com a serenidade de quem conhece o próprio valor. Aqui, a ética desempenha um papel crucial. O uso do poder, quando aliado a valores espirituais, se torna um instrumento de transformação, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. Ao equilibrar ambição com compaixão, assertividade com humildade, você cria um ciclo virtuoso que transcende o indivíduo e se faz presente em cada interação. A verdadeira autotransformação não é apenas uma mudança de postura ou de hábitos, é, sobretudo, uma revolução interna que começa com a aceitação das próprias sombras e limitações. Ao praticar o autoconhecimento e cultivar a empatia, você se torna capaz de transformar não só a sua vida, mas também a daqueles que caminham ao seu lado. A integração entre poder e espiritualidade nos ensina que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, em saber qual é a essência e em trazê-la para cada interação. Essa é a base para uma vida equilibrada, na qual os desafios se transformam em oportunidades e as dificuldades, em degraus rumo à excelência pessoal. Lembre-se, o poder está sempre presente, mas cabe a cada um de nós aprender a usá-lo com sabedoria, responsabilidade, acima de tudo, com ética. É na disciplina do autoconhecimento e na prática diária dos nossos valores que encontramos a real liberdade para influenciar nosso próprio destino. A jornada de autotransformação não tem um ponto final, ela é feita de pequenos passos, de escolhas conscientes e da coragem de se reinventar continuamente. O pulo do gato é, portanto, uma metáfora para a capacidade que todos nós temos de transformar cada situação em uma oportunidade de crescimento. Espero que este vídeo tenha despertado em você a vontade de olhar para dentro e de questionar os caminhos que o poder toma em sua própria vida. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Sua interação é o combustível que nos motiva a continuar trazendo conteúdos que inspiram verdadeiras transformações. Enquanto você reflete sobre essas ideias, lembre-se, a decisão de ser protagonista da própria história está em suas mãos. Permita-se, a cada dia, fazer escolhas que fortaleçam sua essência, cultivem sua sabedoria e elevem sua espiritualidade. Que as lições de Maquiavel possam ser encaradas não como instrumentos de dominação, mas como convites para que desenvolvamos uma força interna capaz de transformar desafios em conquistas. E, acima de tudo, que você encontre na sua própria história o pulo do gato, aquele movimento sutil, mas decisivo, que o levará a uma vida mais plena, autêntica e repleta de significado. Deixe nos comentários qual foi o momento que mais ressoou com você durante essa jornada. Qual das estratégias apresentadas você acredita que pode transformar a sua forma de encarar os desafios diários?